Vamos trabalhar hoje a respeito do módulo 4, onde nós trataremos sobre grupos e estudo em grupo. Nós temos aí vários tipos de grupo que nós podemos perceber a partir dos estudos feitos na própria apostila. Há um tipo de grupo chamado grupo espontâneo, os grupos formais e os grupos organizados. Os grupos espontâneos são aqueles formados necessariamente pelo encontro dessas pessoas que a partir dali passam a fazer parte daquele grupo e estruturam conhecimento, buscam conhecimento. Os grupos formais são aqueles estruturados a partir de uma organização prévia, aonde se busca desenvolver um conteúdo e até mesmo metas que são pré-estabelecidas. E os grupos organizados são aqueles que, embora sendo formais ou não formais, eles visam justamente uma temporalidade, eles vão atender à necessidade básica daquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Podemos ter um conceito básico de grupo como sendo a reunião de indivíduos, que têm um objetivo comum e procuram ter uma interação. E o importante é que cada grupo, quando estabeleçam as suas bases iniciais, devam ser bem claras, principalmente mostrando essa necessidade da interação entre os tipos de indivíduos dentro desse processo do grupo. Nós temos aí alguns agrupamentos, grupos humanos, por exemplo, que têm uma característica. Por exemplo, as pessoas têm uma característica básica, pessoal, o seu modo de pensar, seu modo de sentir, de agir, suas percepções, suas experiências e também o seu momento evolutivo. Porque quando nós consideramos o indivíduo no grupo, nós percebemos que o grupo, a partir dos indivíduos, é um ser vivo. Naturalmente, esse grupo ele vai ter toda a característica dos seus integrantes. E a importância do monitor conhecer os seus integrantes, conhecer as pessoas, compartilhar, gerar um processo de convivência. E através desse processo de convivência, ele vai ter uma ideia exata dessas questões, principalmente dessas questões dimensionais da própria criatura humana. Nós temos aí um conjunto de princípios que norteiam as características do grupo. Podemos ter uma classificação também desses grupos. Podemos classificar os grupos como homogêneo, heterogêneo, dinâmico, passivo, intelectualizado e produtivo. Bom, vamos ver cada um dessa classificação. Por exemplo, o grupo homogêneo. O grupo homogêneo é aquele grupo onde tem uma característica básica dos seus membros, a homogeneidade de princípios, de ideias, de gosto. Geralmente esse grupo ele tem um processo de facilitação do ensino-aprendizado. Nós temos uma outra característica que é o grupo heterogêneo. Esse grupo heterogêneo, por sua vez, eles vão ter as características heterogêneas, como o próprio nome já diz. Os indivíduos vão ter características diferentes. E, naturalmente, aquele que monitora um grupo com essas características precisará ter, além da percepção normal das dinâmicas, da visão de interatividade dentro de um grupo, mas ele precisa também ter uma capacidade de percepção na área da psicologia de cada indivíduo. Porque ele vai precisar encontrar os pontos comuns de contato entre essas características. Nós temos aí o grupo dinâmico. O grupo dinâmico é aquele que produz, ele é capaz de produzir pela sua própria realidade. Geralmente se dá um start, se dá um alimento através de uma informação ou de um processo educativo, e a partir daí o grupo começa a construir toda a parte de conhecimento. Nós temos uma outra característica que são chamados grupos passivos. Esses grupos passivos são os mais difíceis porque há uma passividade. A interação e a participação dos indivíduos são muito baixa. Precisa-se ter motivos e até mesmo trazer situações, problemas para motivar os indivíduos. Geralmente, essas situações precisam ser feitas também uma aproximação entre os indivíduos e não exigir tanto o conhecimento a partir de uma literatura, a partir de uma leitura básica, mas de um processo de convivência. Porque, na realidade, essa passividade é um reflexo até mesmo dos próprios indivíduos ou, a grande maioria das vezes, acontece pela própria dinâmica do monitor. Se o monitor não tem essa dinâmica,
ele acaba não gerando essa, vamos dizer assim, participatividade do grupo. E uma outra característica, uma classificação que também é muito importante, é o grupo intelectualizado. O grupo intelectualizado, eles realmente produzem. Só que há um detalhe em termos de interação grupal. Eles partem para discutir altas questões, ficam discutindo processos de questões e aprofundam essas discussões numa área intelectualizada. Às vezes até se prende em algumas palavras, o significado das palavras. Às vezes eles se prendem até em conceitos, para que o conceito seja feito ou refeito várias vezes. Um grupo desse, ele tende naturalmente a permanecer muito tempo em cima de uma única questão. Por isso que o monitor deve fazer as intervenções devidas para daí, a partir daí, ele construir um novo modelo de relacionamento e aproveitar a característica intelectiva do grupo no sentido de fazer o crescimento. Um outro tipo é o grupo produtivo. O grupo produtivo, eles vão ter uma característica não só de uma interatividade entre os indivíduos, mas também de uma capacidade de produção. É um grupo que você lança um desafio e eles respondem a esse desafio. Eles vão dando as características a cada passo, a cada instante. E o monitor, com certeza, ele vai ser nada mais, nada menos do que um processo, um facilitador dentro desse processo ensino-aprendizado. Então podemos entender que o grupo vão ter elementos que vão interagir no grupo. Vejamos alguns elementos que interagem diretamente no grupo e vocês poderão perceber nesse slide na forma que esses processos podem interagir. Nós temos aí a comunicação, nós temos o interesse partilhado, nós temos o equilíbrio diante das diferenças, nós temos a coesão, nós temos as fases do grupo, nós temos a evasão que ocorre, nós temos a renovação, nós temos a continuidade e nós temos a motivação. Então essas características grupais vão surgir a partir de um processo de convivência grupal. E essa convivência grupal vai gerar justamente o crescimento desse grupo. Por isso que aquele que está na posição do monitor, aquele que vai dirigir todo o processo de conhecimento, ele deve buscar conhecer essas características e identificar ao longo do processo essa convivência com cada indivíduo. Há um ponto fundamental dentro dessas características que é justamente o dar e receber feedback. Quando você dirige um grupo participativo ou até mesmo um grupo intelectualizado, se alguém do grupo monopoliza as questões, por exemplo, esse indivíduo, essa pessoa, ele acaba dando muito feedback, ou seja, ele passa para o grupo todas as informações possíveis. Se não houver uma interatividade dos indivíduos no grupo, para que aquele que falou no determinado tempo, ele agora cala para ouvir, se esse processo não acontecer, o grupo acaba tendo apenas a visão de um único indivíduo. Da mesma forma, o monitor, se ele pega em termos de conhecimento ou até mesmo de forma de aula expositiva, não proporcionando ao grupo um conhecimento, uma busca de conhecimento que possa ser diluído entre todos, ou seja, é aquele palestrante que muitas das vezes se torna monitor e acaba fazendo palestra nas reuniões de estudo em grupo. E quando isso ocorre, acontece o mesmo fenômeno. O monitor acaba dando muito feedback, ele dá toda a sua visão, todo o seu conhecimento, todo o material que ele possui. O grupo fica com uma visão ampla a respeito do monitor, daquilo que ele possui de conhecimento, até das suas características psíquicas e emocionais, mas ao mesmo tempo o monitor deixa de ter o feedback dado pelos participantes do grupo. Por isso que é importante que o monitor saiba interagir ou intervir na hora certa. Ou até mesmo se um indivíduo dentro do grupo começa a ter muita facilidade, no sentido de falar demais, no sentido de ampliar os seus conceitos, manter um tempo muito longo nessas conceituações ou até mesmo da sua participação, é importante que o monitor tenha as características de saber intervir, porque aí ele precisa fazer que o grupo cresça. Então, resumindo, poderemos dizer,
é preciso que nós saibamos dar e receber feedback. É preciso que nós façamos que os nossos grupos tenham essa interatividade. Porque como o trabalho é em grupo, deve crescer em grupo. Então, à medida que nós vamos avançando, naturalmente nós vamos ter essa visão. A comunicação no grupo, como nós já dissemos, ela é fundamental. E essa comunicação vai ter essas características, principalmente de dar ou receber feedback. Os interesses partilhados no grupo precisa ter clareza e compreensão. Porque se o grupo tem alguns interesses que não estão sendo atendidos por aquela forma de aula, ou até mesmo por aqueles objetivos que foram organizados, naturalmente eles vão ter, vamos dizer, resultados negativos. E esses resultados negativos poderá levar dificuldades no crescimento do próprio grupo. Nós temos aí o equilíbrio diante das diferenças. Poxa, se nós encontramos um grupo que tem diferenças, os indivíduos apresentam diferenças, é preciso que o monitor aproxime as semelhanças e comece a afastar aquilo que não é semelhante, aquilo que traz dificuldade para a interatividade do grupo. Então, o processo é simples inicialmente, mas é complexo, porque precisa ter atenção, precisa ter observação, precisa ter uma capacidade de perceber a cada momento como o grupo está crescendo e como os indivíduos se comportam dentro do grupo. A coesão é de fundamental importância, porque à medida que nós temos um grupo coeso, e essa coesão ela tem todo um processo de ligação entre aquele que dirige e todos os que participam, precisa haver uma confiança entre seus membros. A confiança, principalmente em relação ao conteúdo apresentado. É preciso ter uma segurança desse conteúdo, porque muitas das vezes a dinâmica, a didática que o monitor emprega, ela carreada por um bom conteúdo e um conteúdo seguro, gera naturalmente uma necessidade ou uma percepção de cada membro do grupo de participar. E aí ele se sente mais integrado, ele se sente mais participante do processo, ele se sente então parte daquele processo. Nós temos uma outra característica que é o pertencimento. É preciso que eu pertença a esse grupo. E é interessante que nesse ponto é de fundamental importância a análise, porque nós percebemos que o indivíduo, quando sai de casa para participar de um grupo, onde a motivação única é o conhecimento, ou seja, num grupo, num local, onde ele vai fazer um curso, que ele está investindo financeiramente, é natural que ele vai até porque pagou, no sentido de ter o retorno daquilo que ele pagou, ou em busca de um certificado, de um diploma, ao final daquele conhecimento. Mas nos modelos que nós temos nas casas espíritas, que a motivação básica é o conhecimento, é preciso que haja esse sentimento de pertencer a algo. Então, ao sair de casa, é preciso que ele tenha uma visão emocional, psíquica, de sentir, antes mesmo de sair de casa, que ele vai para um local onde ele vai se sentir feliz, onde ele vai se sentir bem, onde ele vai se sentir pertencente àquela estrutura, aquele grupo de pessoas. E, ao mesmo tempo, quando ele se sente assim, todo o processo de disposição para o aprendizado aumenta. E, naturalmente, a sua energia, a sua vontade, juntamente com a vontade dos outros, transforma um grupo realmente num grupo com grande capacidade de realização. A responsabilidade é um outro ponto fundamental para o aspecto da coesão. É preciso ter responsabilidade tanto do monitor, do grupo, como o grupo em si. É preciso que a gente passe para o grupo a responsabilidade de ter assumido aquele horário, aquele dia, para fazer o estudo. É preciso que essa informação ou essa característica da responsabilidade seja algo que foi construído a partir da relação existente desde os primeiros dias. Porque quando essa responsabilidade existe, os membros do grupo se sentem, então, responsáveis em manter aquele grupo naquele horário e evitando, então, qualquer outra discussão ou principalmente as questões da evasão. Mas é de fundamental importância que o monitor tenha realmente a responsabilidade maior. Porque ele é o condutor do processo ensino-aprendizado. Ele é o facilitador desse processo. E ele, como facilitador do processo, ele deve justamente fazer
tudo aquilo que cumpre ou que ele mesmo pré-estabeleceu como atos de responsabilidade. Porque se ele falha, porque se ele não dá continuidade, ou se ele tem falhas durante todo esse processo, isso há um processo de desmotivação do próprio grupo. O grupo começa a se sentir desmotivado. O grupo começa a perceber que aquele que dirige não tem tanta responsabilidade assim. E aí ele começa, então, a ver a evasão na área dos grupos. A fase dos grupos que nós podemos perceber, existem 3 fases. E aí o Schultz, ele fala a respeito dessas fases. Está aí no conteúdo da apostila que vocês poderão perceber essas características. Ele vai falar sobre o período ou a fase da inclusão, ele vai falar sobre a fase do controle e ele vai falar sobre a fase da afeição. Então, cada fase dessa, ou cada característica dessas fases, vão gerar, naturalmente, essa interatividade, podemos dizer assim, do crescimento do grupo. Então, cada etapa dessas fases vão gerar esse crescimento e, naturalmente, o grupo vai ter a resposta no sentido da participação. E cada momento que eu participo desse processo, ensino, aprendizado, eu estou facilitando o conhecimento de todos, mas, ao mesmo tempo, esse controle ou essa fase de afetividade, ela começa, então, a espelhar principalmente entre aqueles que têm maior dificuldade de se expressar, por exemplo. Aquele que é muito tímido, aquele que tem dificuldade, às vezes, de expor as suas ideias. E ele começa a sentir, pelo ato de afetividade do grupo, que ele pode arriscar dizer alguma coisa. Primeiro, porque ele não vai ser rejeitado pelo grupo. Segundo, é que ele vai encontrar, mesmo se ele se posicionar de forma errada, ele vai encontrar no grupo um apoio no sentido de ajudá-lo a chegar no conhecimento devido. E isso facilita demais o ensino-aprendizado. Nós temos aí algumas fases que vão trazer para o grupo e essas fases realmente elas vão ajudar em entendimento. Por isso que o estudo, aprofundar um pouco esse conteúdo que estão nas apostilas, vai facilitar esse entendimento. É necessário, então, às vezes, até fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, buscar outras referências bibliográficas, como a própria apostila tem, mas, acima de tudo, é preciso fazer um teste. Leia essas fases do grupo, leia a classificação dos grupos e verifique como é que eu posso fazer um encontro dessas teoria que eu tenho na apostila com a prática. Então, eu pego um grupo, que eu já estou participando, e começo a verificar cada detalhe. Classifico que tipo de grupo eu estou participando. E depois eu verifico as fases. Verifico também o que interage no grupo em relação de evasão, de coesão, de conhecimento. Ou seja, eu vou tendo então uma visão. Por isso que esse conteúdo é mais para que a gente possa construir o conhecimento. Bom, um ponto que ocorre com muita frequência e a gente nota a busca de solução para esse problema é a questão da evasão. A evasão é algo que tem muitas dificuldades e se apresentam em diversas casas espíritas. Nós temos aí várias situações mostrando que o período inicial, principalmente nos grupos iniciais, os grupos chamados iniciantes, são aquelas pessoas novatas que estão chegando na doutrina pela primeira vez e são conduzidos a um grupo. Há uma tendência de, inicialmente, um número muito grande de pessoas participarem desse processo. Depois, com o tempo, elas começam então a se afastar, porque elas começam a perceber que aquilo que elas foram buscar não foi aquilo que elas encontraram. Ou muitas das vezes elas criaram uma expectativa e não encontraram essas características naquele grupo. Ou aquele conhecimento que elas gostariam de adquirir, elas verificam que aquele conhecimento não tem realmente uma base que elas gostariam de construir como para si, ou até mesmo para um familiar, ou para a sua vivência pessoal. Bom, mas há um outro fator que é de fundamental importância que ocorre, que é justamente a questão de como eu me apresento. Eu, monitor, como eu que me apresento. Qual é a linha, a diretriz, a ementa que eu vou trabalhar durante esse processo de ensino-aprendizado? Esse primeiro contato é de fundamental importância, porque aquilo que eu vou esclarecer como realidade do que nós vamos trabalhar,
o conteúdo que nós vamos atingir, os pontos que nós queremos fazer e uma visão clara do trabalho em grupo, na casa espírita em especial, nós podemos aí já dar para aqueles iniciantes ou aqueles que estão pela primeira vez uma visão exata do que eles vão encontrar. E naturalmente, essa maneira como o monitor se apresenta, ele vai poder espelhar. E é interessante que se trabalhe logo nas primeiras aulas algo que motive, conteúdos que motive. É importante que a gente escolha alguns conteúdos que chamam um pouco mais atenção, que todo mundo quer saber. Por exemplo, um conteúdo que fala a respeito sobre os espíritos fora do corpo, os espíritos voltando, a reencarnação, ou seja, conceitos ou até mesmo informações que podemos encontrar até na mídia, talvez no meio de comunicação, nos jornais, algo que aquele que está chegando ali pela primeira vez, ele vai esbarrar com o quê? Ele vai esbarrar com conhecimento que está no mundo, mas que a doutrina espírita existe todo um material, um arcabouço doutrinário capaz de esclarecer com profundidade. Então essa motivação é importante. Um outro ponto também é fazer uma avaliação periódica. Essa avaliação é de fundamental porque, à medida que eu avalio, à medida que eu levo essa avaliação junto com o grupo, e não é aquela avaliação onde eu entrego um papel para os membros do grupo, e eles começam então a dizer se está bom, se não está bom. Não, é a avaliação que tem como princípio a autoavaliação. Eu, como monitor, me autoavalio, e o tempo todo eu vou verificando, pela participação dos membros do grupo, como é que eles estão se comportando. É o tal do receber feedback. E aí você vai tendo a dimensão, você vai tendo a característica, você vai tendo a visão de compromisso, de responsabilidade, de pertencimento. Então cada período desse, cada fase dessa é percebido por essa avaliação não formal. E essa avaliação vai gerar resultados positivos para a tua percepção como monitor. Um outro ponto que nós podemos trabalhar nessas questões em relação ao grupo é a questão da renovação. Porque muitas das vezes, quando nós já constituímos um grupo, estamos estudando, há sempre um processo de renovação. Às vezes alguns indivíduos saem do grupo, outros indivíduos às vezes entram no grupo. Então esse processo de renovação, eles ocorrem. Não devemos nos assustar com isso, ainda mais se tiver uma rotatividade um pouco maior, principalmente os grupos iniciantes. Por quê? Porque ainda é um período de adaptação. E esse período de adaptação, a tendência natural é ter um pouco de renovação. Bom, posteriormente, quando no dia a dia, quando o grupo já tem uma certa formalidade, uma estrutura, já está atendendo a alguns pontos principais do programação, né, que foi pré-estabelecida, nós começamos a perceber que há as evasões. E é importante que quando acontece a evasão, né, ou quando acontece a renovação, ou até mesmo quando acontece do indivíduo se afastar, é preciso que o monitor faça um procedimento que é muito difícil, muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer, que é o aproximar-se. Ou seja, aproximar da pessoa. É o ligar, é o perguntar, é tentar descobrir qual é o motivo que fez ela se afastar. Porque isso é importante passar para o grupo. Por exemplo, se a pessoa foi morar em outro estado, se a pessoa foi estudar naquele horário, começou a trabalhar, é importante que a gente saiba os motivos reais que aconteceu e passar para o grupo. Porque o grupo em si, ele é um todo. Quando um membro do grupo deixa de participar, é preciso que a gente informe ao grupo dizendo, olha, ele deixou de participar devido a tal problema pessoal. E o grupo, então, sente que não foi abandonado por um membro do grupo. Isso é interessante porque nós criamos aí uma sinergia entre as pessoas. Da mesma forma, quando entra alguém novo, é preciso que ele seja recebido pelo grupo. A característica maior é o monitor receber, conversar, falar. Mas é importante que a gente crie um hábito que o próprio grupo se expresse na chegada de um novo membro. Às vezes a gente pode até criar algumas dinâmicas onde o grupo, cada um diz uma palavra para aquele que acabou de chegar.
E esse que acabou de chegar, é interessante que ele se sente, então, envolvido pelo carinho dos membros do grupo. Então, a renovação é algo que vai acontecer, é natural, mas que a gente deve trabalhar com muita naturalidade. A continuidade do grupo é um ponto em que, a partir do momento que o grupo dá essa continuidade, é preciso que eu esteja sempre aferindo alguns trechos, alguns pontos que são de relevância para o crescimento. O primeiro deles, verificar se essa continuidade está acontecendo porque gerou afetividade, o interesse pelo conhecimento, ou até mesmo verificar se essa continuidade não foi gerada, às vezes, por atividade extraclasses. Ou seja, aquelas atividades de confraternização, de encontros, que muitas das vezes o grupo acaba gerando fora do grupo e ele se mantém unido. Se isso está ocorrendo, o ponto principal para que a gente mantenha a coesão dos indivíduos é justamente pelo conteúdo que nós estamos passando. Por isso que esse conteúdo ele tem que ser muito bem formatado, ele tem que ser muito bem trabalhado e é preciso que as pessoas estejam motivadas, estarem no grupo e dar essa continuidade através do conhecimento. Mas para isso é preciso termos dois processos interessantes para que essa continuidade ocorra. O primeiro deles é o planejamento. Não se começa nada sem planejar. O planejamento é fundamental. O planejamento intercede. O planejamento ele dificulta ou até mesmo ele evita o improviso. Porque quando a gente improvisa, a tendência natural é no meio do caminho a gente não ter a segurança pela improvisação. Agora, quando eu planejo, eu sei aonde vou chegar, faço um cronograma de datas, de conteúdo, eu estabeleço essas bases, demonstro isso para o grupo, interajo com eles, discuto com eles, que aí é uma forma participativa no planejamento, nós começamos a perceber que o grupo vai gerar a continuidade porque eles sabem aonde vão chegar. E o outro ponto é a avaliação. Essa avaliação constante, como nós já falamos, que ela é um pouco informal, mas a avaliação formal, muitas das vezes, é importante. Ouvir do próprio grupo. Ainda mais quando o grupo já tem um certo tempo de convivência, pode ser dito. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acredito que pode até mesmo o grupo ter algumas dificuldades e isso ser falado no próprio grupo. O monitor tem que ter essa capacidade de lidar com as dificuldades que pode estar existindo e o grupo, ao falar sobre ela, tendo como base apenas focar o problema, não aqueles que causam o problema, porque em todo o processo de conflito é preciso que a gente cuide muito. Para quê? Para focar no conflito. Muitas das vezes a gente foca na pessoa que gerou o conflito. Quando eu faço isso, eu estou individualizando, eu estou particularizando, eu estou criando dificuldades para aquele elemento. E quando, na realidade, esse elemento ele pertence ao grupo, ele tem aquele sentimento de pertencimento, mas é preciso que ele seja envolvido pelo grupo. Agora, quando eu foco no problema, eu aí não estou visando o indivíduo. Eu trabalho o problema, retiro o problema, ou cresço com o problema, ou avalio o problema, e nessa forma eu evito a particularização das dificuldades. Então, a avaliação é de fundamental importância. Nós temos, por último, um trabalho que deve ser feito como norteador de todo o processo de ensino-aprendizado, que é a motivação. É preciso que eu, quanto monitor, esteja sempre motivando cada um de nós que estamos nessa posição, de talvez aqueles que levam conhecimento a partir desse conteúdo da doutrina espírita, sejamos automotivados. Porque se eu sou automotivado pelo conhecimento espírita, e esse conhecimento, ele luariza o meu coração, a minha vida, a minha existência, quando eu expresso isso para alguém, eu expresso com todo entusiasmo. Eu falo daquilo que vibra nas fibras da minha alma. E quando eu faço isso, essa motivação, ela se torna natural. As pessoas sentem isso e a partir do momento que elas sentem isso, elas se integram ao processo desse ensino. A motivação não é somente através de você. Você é o elemento principal. Você deve ser aquele que se automotiva e motiva as pessoas. Mas também através das dinâmicas em grupo. Porque as dinâmicas, ela tende a espelhar comportamentos. Então, quando, dentro desse ensino-aprendizado,
junto com aquele conteúdo, eu aplico dinâmicas, seja as dinâmicas possíveis dentro da sala de aula, essas dinâmicas vai espelhar pelo comportamento, pela atitude ou pela participação dos elementos do grupo, as características individuais. De participar, de ler, de dramatizar, ou seja, qualquer característica. Aí você, quanto monitor, ao perceber pelas características do grupo, você dá para sentir se o grupo está motivado ou não. E muitas das vezes essas dinâmicas ajudam as pessoas a se motivar em buscar o conhecimento. E a motivação, como já disse inicialmente, deve ser pelo conteúdo da doutrina espírita. E a dinâmica é para dar esse colorido. Ela ressalta o conteúdo. Não a dinâmica pela dinâmica, não a técnica pela técnica. Não somente fazer algo para criar movimento no grupo, mas que essa técnica, que essa dinâmica, atenda o conteúdo que foi pré-estabelecido. E por último, nós temos aí o interesse e os motivos que levam a pessoa a estar ali. Se ela tem um motivo, por exemplo, muitos às vezes chegaram por dor, por sofrimento que aconteceu na sua caminhada e chegam à casa espírita e se deparam com um conhecimento totalmente novo, com informações assim de grandes perspectivas em termos de conceito, que eles não estão acostumados, ainda mais se eles vieram de outras crenças. Então é preciso que nesse instante o monitor ele tenha essa capacidade de ver os motivos. Por que eu cheguei aqui? Eu cheguei porque eu tive um ente querido que desencarnou e eu vim aqui para buscar o consolo. E a partir do consolo, eu me interessei em estudar a doutrina. Então é aquele motivo inicial, pode ser ainda a mola propulsora para aquele indivíduo continuar no grupo. Por isso que esses motivos são importantes. Às vezes as pessoas se motivam porque elas vieram por curiosidade. Ouviram falar, assistiram um filme, despertou interesse pelo conhecimento. E esse motivo é a curiosidade. E aí você, como monitor, tendo esses motivos alencados, ou pelo menos você tem isso real para cada indivíduo, você sabe o que vai motivar cada um deles. E é interessante também que veja que as pessoas às vezes veem motivo por uma doença. Alguém tem uma característica, uma doença difícil, ou um processo obsessivo, pessoal, e elas chegam. E geralmente, quando elas encontram o benefício, não digo da cura, mas do aliviamento da dor, elas ficam gratas à casa espírita. Elas ficam gratas àquele ambiente que o acolheu. E muitas das vezes, ao elas se motivarem a estar no grupo, é por esse nível de gratidão que elas têm. E esse nível de gratidão, é preciso que a gente cuide disso, porque as pessoas, ao ficarem gratas naquele ambiente, ao serem acolhidas, que muitas das vezes acontece desde o primeiro momento, no primeiro diálogo que ela teve com alguém, no atendimento fraterno, no trabalho do passe, não importa, mas nesse acolhimento que ela teve inicial, ela se sentiu então abraçada. E quando ela se sente abraçada, ela se sente grata. Ao ser grata, ela fala: eu gostaria de participar da continuidade. Essas pessoas têm um grande potencial para amanhã, no futuro, poder estar também divulgando o conhecimento espírita. Por isso que o monitor, tendo uma visão clara a respeito dessas situações, de como é que o grupo se apresenta, da motivação, de tudo, do interesse, nós vamos ter aí um resultado eficaz. Por isso que é preciso analisar as duas situações que vai gerar a eficácia e a eficiência. A eficácia e a eficiência, que é o último item do módulo, né, da nossa apostila, a eficácia e a eficiência vão estar em dois pontos que são fundamentais. A eficácia vai estar no atendimento dos objetivos. Então, quais os objetivos propostos? Quando você atende de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa esses objetivos, você está tendo a eficácia. Então, a eficácia é um resultado do atendimento perfeito, dentro de um tempo justo, equilibrado para aqueles objetivos. E, por último, nós vamos encontrar a eficiência. A eficiência do grupo vai estar justamente na capacidade da realização das atividades. Então, quanto mais o indivíduo é eficaz para poder ter a sua capacidade de objetivos bem claro, e aí a eficiência ao surgir quando ele realiza as atividades, o resultado vão ser sempre positivo. E o grupo cresce,
E a cada momento nós vamos perceber que a interatividade entre os indivíduos, do próprio monitor, e mesmo que entre um elemento novo, ele vai ser envolvido por aquele característica que o grupo apresenta. E muitas das vezes, essas características da eficácia e da eficiência, ela é gerada a partir do conceito ou mesmo a partir da postura moral de cada indivíduo. E essas posturas morais vai transformando cada um de nós e vai facilitando. Por isso que o monitor não deve ser aquele que se coloca acima, como eu sei e o outro não sabe, como na educação formal, como na ideia da educação tradicional. A educação que acontece dentro da casa espírita é a educação não formal. Mas o fato dela ser não formal não quer dizer que não tem que ter planejamento. Não tem que ser sem objetivos pré-estabelecidos. Ela é não formal porque ela está atendendo uma necessidade da comunidade, uma necessidade daquela região, daquelas pessoas. Por isso que o conhecimento adquirido a partir de um grupo de estudo, ele vai estar muito vinculado à participação daquele que tem a responsabilidade de levar o ensino-aprendizado. Então, quanto mais ele se qualificar com as técnicas, as dinâmicas, o conhecimento e principalmente o conhecimento espírita, ele terá condição de fazer um bom trabalho. E esse trabalho vai redundar em participação de outros indivíduos que vai se espelhar nele, monitor, para amanhã no futuro ser também um monitor. E a multiplicação desse conhecimento, que é feito em todo o mundo, em todo o Brasil, que é o conhecimento do Espiritismo, isso não tem os valores, às vezes, da mídia, não tem os valores grandiosos de apresentação, de estatística, mas está atendendo um sem número de pessoas que precisam, a cada dia, conhecer melhor esses princípios. Porque esses princípios não são conhecimentos da vida atual, são o conhecimento da ciência do infinito. E para a ciência do infinito, quando ela é conhecida, naturalmente, esse conhecimento vai redundar para a vida do indivíduo o tempo todo. A nossa, como monitores, e de cada um daqueles que ali se encontram. E como diz o nosso codificador, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Está lá na questão 685 do Livro dos Espíritos. E a educação moral é a educação não pelos livros, mas a educação de hábitos. Porque aqueles que têm bons hábitos, eles entram num processo de educação. E afirma ainda, na questão 872, que 3 coisas são básicas para o educador: observação, conhecimento e muito tato. É preciso que ele saiba observar o grupo. É preciso que ele tenha tato com o grupo. Mas é preciso que ele gerar experiência com o grupo. Através do conhecimento, essa experiência, essa vivência, lhe dá as qualidades que ele precisa. Bom estudo e muito obrigado.